Olá, eu estou de volta com mais uma aula do nosso curso sobre o DSM-5. E hoje nós vamos falar sobre uma grande categoria diagnóstica, que na realidade é extremamente concursável, é um tema que é cobrado com muita frequência em provas de concursos, seja como tema do próprio enunciado da questão, ou às vezes trazendo algumas informações ao longo de cada uma das alternativas. Às vezes eles mesclam, né, as informações de vários transtornos em uma mesma questão. E sempre tem algum conteúdozinho sobre essa categoria diagnóstica. É uma categoria que no DSM-5 sofreu uma modificação importante, nós vamos falar sobre isso. E pela imagem que eu estou usando aqui, eu acho que você já consegue perceber do que é que nós estamos falando. A nossa aula de hoje vai ser sobre o espectro da esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos. Essa temática da doença mental, da esquizofrenia, ela é muito recorrente, algo que realmente gera assim, curiosidade na população geral. Quando a gente fala sobre transtorno mental, a imagem que vem para as pessoas geralmente é de uma pessoa esquizofrênica, né? Então a gente tem os sintomas de alucinação, os delírios, como algo muito marcante, e boa parte do estigma que existe em torno da doença mental está relacionado justamente a esse quadro de esquizofrenia. Então, por isso também é que essa temática é tão recorrente, tão importante para o nosso estudo, tá? E por que a gente está falando de um espectro da esquizofrenia? Por que o DSM-4 mudou, né, de uma versão para outra? Por que houve essa mudança do DSM-4 para o DSM-5? Nós já vimos na nossa aula sobre neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, quando nós falamos sobre o espectro do autismo, que esse termo está sendo utilizado justamente para identificar uma variabilidade que existe dentro de um conjunto de transtornos mentais que possuem uma caracterização similar. E você vai ter, na verdade, uma variação dentro da intensidade nas categorias, nas dimensões utilizadas para avaliar determinado diagnóstico, tá? Então, quando a gente usa a palavra espectro, é um termo que é da física. A física vai falar sobre a questão da amplitude e das intensidades das ondas, né, da propagação da energia. O físico Newton, ele utilizou inclusive esse termo de espectro para poder falar sobre a questão das cores, né? O que ele observou? Que a luz que a gente vê vindo do Sol, se propagando do Sol, na verdade aquela ali é uma energia, né, que se propaga pelo universo. E quando a gente olha para o céu, principalmente a gente coloca ali a água no meio, a gente vê a variação de cores. Essas cores aqui, se você observar que eu acabei de colocar na tela, são as cores que a gente está acostumado a ver como sendo do arco-íris. Então, o nosso olho é capaz de perceber essas tonalidades. A gente tem aqui, então, um espectro da luz solar, um espectro daquela luz que emana do Sol. Então, a partir desse conceito, a gente pode perceber que a luz, por exemplo, né, que é uma construção teórica da física, ela já é percebida como algo que tem uma variabilidade dentro dela mesma, dentro dessa mesma faixa. Do mesmo modo, esse conceito está começando a ser aplicado também em psicopatologia. Então, um mesmo quadro que tem características similares, ele pode ser visto como um espectro. Você vai ter variações com relação a determinadas dimensões que são utilizadas para que você consiga fazer uma avaliação sobre determinado quadro. Mas, na verdade, o que vai fazer com que você identifique se existe ali o transtorno A ou o transtorno B dentro da mesma categoria é a intensidade que você vai ter dos sintomas presentes nesse quadro. No caso dos transtornos psicóticos, né, e da esquizofrenia, a gente tem aí uma série de transtornos, eu vou mostrar aqui para você agora, né, todos eles estão dentro dessa categoria diagnóstica. E você vai ter, na verdade, 5 grandes dimensões, que são as sintomatologias frequentes, que, na verdade, fazem com que a gente consiga pensar em todos esses transtornos como parte de uma única coisa. Então, a intensidade que você vai ter em determinada dimensão e não em outra, é que vai fazer com que a gente consiga estabelecer um diagnóstico sobre determinado transtorno e não outro, tá? É interessante nessa versão nova do DSM-5, porque eles vão trazer no início do capítulo uma caracterização de quais são esses domínios, essas dimensões comuns a
toda essa categoria diagnóstica da esquizofrenia. E a gente vai ter 5 domínios, né, que são delírios, alucinações, pensamento desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal e sintomas negativos, tá? E avaliando, então, cada um desses e a intensidade deles é que a gente consegue pensar em determinado transtorno ou em outro, ok? O que eles vão dizer, né? Essas são as características comuns a esse quadro de doenças mentais. E para que você consiga estabelecer um diagnóstico, então, de um dos quadros que fazem parte dessa categoria, você tem que ter anormalidades em um ou mais desses domínios, ok? Mas agora vamos estudar aqui, vamos revisar as características de cada um desses domínios de acordo com o próprio texto que consta no DSM-5, porque eles trouxeram essa caracterização justamente para padronizar, para possibilitar que todas as pessoas que façam uso dessa categorização utilizem a mesma nomenclatura. Então, eles vão trazer as definições para cada uma das dimensões, ok? O que a gente conhece, o que a gente entende como sendo delírios? Delírios são crenças fixas que não são passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Então, a característica central do delírio é que não adianta ficar argumentando com uma pessoa, tentando mostrar a ela que aquilo ali é algo impossível, que aquilo é algo que não faz sentido, porque você não vai conseguir mudar a percepção e a crença da pessoa com relação àquele ponto específico, que é o núcleo, né, é a temática central do delírio. Durante a graduação, quando eu estudava psicopatologia, eu tive professores excelentes dessa matéria, inclusive era a minha matéria preferida na faculdade, eu sou apaixonada por esse campo do conhecimento. O professor dizia assim, que chega um momento em que não adianta mais discutir, porque você não está argumentando com o paciente, você está discutindo com a doença. Então, essa crença é tão fixa e ela não pode ser quebrada de forma racional que não adianta o debate com aquela pessoa, que você não vai conseguir mudar isso. Então, a característica principal que você precisa realmente avaliar para ter certeza de que ali existia um delírio e não uma ideia deliróide, alguma coisa assim, é que realmente existe uma fixação naquela ideia, tá? Você tenta argumentar e não consegue mudar o pensamento da pessoa, você percebe claramente, né? Ela não está aberta para discutir sobre isso, você não pode falar realmente de um delírio. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, e aqui a gente vai ter quais são as temáticas mais recorrentes nos delírios. O mais comum realmente são os delírios persecutórios. Eu coloquei até o símbolo aqui do acerte o alvo para destacar para você, tá? Isso aqui é tópico de prova, eu já vi inclusive questões falando sobre isso. Então você pode ter uma questão afirmando que um outro tipo de delírio é o mais recorrente, e aí a questão estaria errada. Ou você pode ter uma questão afirmando que os delírios persecutórios são os mais comuns. E aí sim você vai ter, logicamente, uma alternativa correta, tá? É por isso que eu estou aqui, na verdade, destacando isso para vocês. São os mais comuns. Quais são as características dos delírios persecutórios? A crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado ou assim por diante por outra pessoa, organização ou grupo. Então, o centro do delírio é a pessoa e essa sensação, esse sentimento que ela tem de que ela vai ser prejudicada ou perseguida por alguém. E tem alguém tramando alguma coisa contra ela, tá? E aí pode ser uma pessoa, um grupo ou uma organização. É muito comum, inclusive, que as pessoas acreditem que é uma instituição, que é realmente algo maior, mais sistematizado, mais organizado, que realmente está lutando contra ela, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos claros assim da prática, casos que eu já acompanhei realmente. Tinha uma paciente que eu acompanhei na atenção básica, que o delírio dela estava relacionado à igreja, da qual ela fazia parte, e aí ela acreditava realmente que os membros da igreja, pessoas da igreja, estavam tentando envenenar ela. E ela queria ter contato, então, com a direção da igreja para poder levar essa discussão para eles, para mostrar para eles que havia membros da igreja que estavam fazendo esse tipo de coisa. O outro caso era de um funcionário de uma empresa que acreditava que a instituição em si estava querendo destruir a vida dele. E aí as pessoas da instituição estavam espalhando boatos sobre ele. E qualquer pessoa
que tentasse discutir, que tentasse mostrar a ele que aquilo ali não fazia sentido, ele considerava que aquela pessoa estava institucionalizada, que ela já tinha sido, então, sofrido uma lavagem cerebral e que ela acreditava na instituição, né? Vamos lá, outro tipo de delírio que a gente tem é o de referência. Crenças de que alguns gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante são direcionados à própria pessoa. Eles também são bastante comuns. Inclusive, eu posso até te dizer que eles ocorrem com muita frequência junto com os delírios persecutórios, né? Então a pessoa vê duas pessoas conversando no elevador e aí uma delas fala alguma coisa. E aí um paciente com delírio de referência, ele pode achar que aquela palavra que foi dita naquele momento ali estava dizendo respeito a ele. E aí ele já traz isso para dentro do discurso dele e traz como uma evidência, tá? Delírios de grandeza. Quando uma pessoa crê que tem habilidades excepcionais, riqueza ou fama. Aqui também a gente acontece com certa frequência, né? Logicamente é menos frequente do que os delírios de referência e os delírios persecutórios, mas você vai ter também essa característica de que a pessoa é o centro ali, né, daquele conteúdo, o centro daquela situação que está acontecendo ao redor dela, e ela vai ter destaque com relação a outras pessoas. Então, um caso mesmo que eu pude acompanhar um tempo, era de um rapaz que estava num hospital psiquiátrico. Isso foi na época que eu fazia faculdade, eu fiz estágio em um hospital. E esse rapaz, ele acreditava que, durante a crise, né, ele acreditava que ele era o maior tatuador do mundo. E aí ele dizia o nome de um rapaz que é referência aqui na Bahia como um grande tatuador. Quando você perguntava a ele quem ele é, ele dizia o nome dessa pessoa. E aí depois que ele compensou o quadro, a psiquiatra perguntou para ele por que ele acreditava nisso. Ele disse que não sabia, que provavelmente era porque quando ele olhava para o corpo dele, ele tinha tantas tatuagens que ele só podia ser essa pessoa. Então veja que aqui, né, a referência dele é: eu sou o maior tatuador de todos, eu sou o melhor de todos. Então ele tem habilidades excepcionais indo além das outras pessoas, né? Um outro exemplo também é de uma paciente desse mesmo hospital que ela acreditava que ela era a esposa do diretor do hospital. Então ela se apresentava usando o nome dela, mas ela acrescentava o sobrenome do diretor do hospital. E ela tinha uma altivez, ela tinha uma grandeza. Quando ela entrava assim no local onde havia várias pessoas, ela entrava com a cabeça erguida, como se ela fosse uma grande dama, uma grande madame, né? A pessoa mais poderosa, porque era a esposa do diretor do hospital. Então, ela, dentro do delírio dela, do delírio de grandeza, né, aquela função maior daquele local era ser o diretor. E ela, enquanto mulher, ela era a esposa desse diretor. Quando a gente pensa em delírio de grandeza, muitas vezes a gente fica tentando, Napoleão, a rainha da Inglaterra. Não necessariamente, né? Tem a ver com essas grandes pessoas, grandes personalidades públicas ou históricas. Às vezes, é uma grandeza dentro daquele contexto no qual a pessoa está inserida. A referência dela é que vai alimentar esse delírio, tá? Então, vamos lá. Delírios erotomaníacos, de erotismo, tá, gente? De Eros, o deus do amor, tá? Quando o indivíduo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele. Não são tão comuns assim, mas a caracterização é justamente essa. Então a pessoa acha, né, que ela é charmosa, que ela é super sedutora, que ela realmente desperta paixões nas outras pessoas, e ela tem uma crença mesmo inabalável com relação a isso. E ela acha que aquela outra pessoa que está ali está dando em cima dela, está tentando, né, chamar a atenção dela, porque ela é uma pessoa que tem essa característica, né, de tornar os outros apaixonados. Então tem um erotismo muito forte por trás desse tipo de delírio. Delírios nihilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. A gente tem, inclusive, né, algumas histórias famosas com relação a isso. Tem um grupo religioso que, uma época atrás, todo mundo se suicidou. Teve um suicídio coletivo, que eram as borboletas azuis. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Porque a pessoa que estava à frente do grupo pregava que o mundo ia acabar, que ia passar um cometa, que ia levar as almas deles todos naquele momento. Eles eram os escolhidos, né, e o mundo, as outras pessoas que iam ficar aqui iam sofrer. Então, antes, né,
que realmente chegasse a esse ponto de calamidade no mundo, naquele momento em que o cometa passou, eles todos beberam um veneno, né, e se suicidaram em massa, seguindo esse delírio nihilista dessa pessoa que estava à frente do grupo religioso. Essa é a interpretação que a gente faz olhando de um ponto de vista da psicopatologia, de que essas pessoas estavam ali, né, no que a gente chama de enfoliador. Nesse caso aqui não é só a dois, mas é uma loucura coletiva mesmo, por causa dessa pessoa que estava à frente e que tinha essa crença realmente inabalável de que todos eles seriam levados para o outro mundo, para um mundo espiritual, um mundo melhor, no momento da passagem do cometa. Então todos cometeram suicídio em conjunto, acreditando nisso, né? Então existe aqui essa convicção de que vai ocorrer uma grande catástrofe, de que realmente o mundo vai acabar. Houve muitas situações assim na virada de 99 para 2000, porque se falava muito das profecias de Nostradamus, e aí interpretaram essas profecias como sendo o fim do mundo, disseram que 2000 não ia chegar. E aí, claro que pessoas, né, que tinham uma fragilidade mental maior acabaram mesmo defendendo isso, divulgando isso, muitas vezes como algo com uma intensidade muito grande, e acreditavam realmente nisso, né? Não necessariamente todas as pessoas que falavam sobre isso estavam sofrendo de um delírio, mas assim, muitos estavam, ok? Delírios somáticos concentram-se em preocupações referentes à saúde e à função dos órgãos. Aqui é interessante a gente pensar, porque a gente está muito acostumado a usar o termo hipocondria, né? A gente fala de pacientes hipocondríacos, que são aqueles que acham que estão doentes e quando eles leem a bula, eles começam a apresentar os sintomas e tal. Dentro da visão da psicanálise, a hipocondria está justamente dentro do registro da psicose. E aí os delírios somáticos, eles dizem respeito a isso. A pessoa tem a crença mesmo de que ela está com algum problema de saúde grave, né? Com algum problema em algum órgão, ela às vezes não consegue identificar, mas ela passa por uma série de médicos. Então é importante verificar se talvez ali por trás dessa queixa pode ser que exista um delírio somático. Não necessariamente vai existir, mas talvez sim. Vale a pena investigar. Delírios são considerados bizarros quando claramente implausíveis e incompreensíveis por outros indivíduos da mesma cultura, não se originando de experiências comuns da vida. Então, assim, a gente tem uma subdivisão aqui, né, um entendimento sobre delírios que podem ser bizarros ou não bizarros. Quando aquele conteúdo que é trazido parece impossível, parece realmente algo fora das perspectivas, dentro daquela realidade, daquela cultura, a gente vai falar de um delírio bizarro, tá? Então vamos ver aqui um exemplo que o próprio DSM vai trazer. A crença de que uma força externa retirou os órgãos internos de uma pessoa, substituindo-os pelos de outra pessoa sem deixar feridas ou cicatrizes. Então pode ser que a pessoa ache, né, que roubaram os órgãos dela, e aí, ou que roubou, ou que substituiu, alguma coisa assim, tá? E aí, quando você examina o corpo dessa pessoa, você vê que não existe cicatriz, não existe nada ali que evidencia a possibilidade disso ter acontecido. Um outro exemplo que a gente tem também é pessoas que falam que foram abduzidas por discos voadores e aí implantaram um chip nessa pessoa. Assim, não estou aqui discutindo a crença das pessoas, se elas realmente acreditam em discos voadores, abdução, esse tipo de coisa. Mas quando você faz o exame mesmo clínico da pessoa e você verifica que ali não existe nada naquele local realmente que indique que pode ter sido feito um procedimento desse, né? Você faz até um raio-x às vezes para ver se consegue localizar alguma coisa e não consegue. Então também aqui cabe você ficar atento porque pode ser um chamado delírio bizarro, tá? Então tem que estar, né, observando isso. Então a característica principal é essa. Quando você está trazendo ali no discurso algo que é implausível ou incompreensível, algo que é quase improvável mesmo de ter acontecido, ok? E você tem os delírios que expressam perda de controle da mente ou do corpo. Esses costumam ser os chamados delírios bizarros, tá? A gente vai ter aqui as crenças de que os pensamentos da pessoa foram removidos por alguma força externa,
que aqui a gente vai chamar de retirada de pensamento, e você tem também a inserção do pensamento, ou seja, que pensamentos estranhos foram colocados na mente da pessoa. A gente sabe que isso não pode acontecer, mas com o avançar da doença mental, com a perda que a pessoa tem, às vezes ela pode, né, buscar, por exemplo, na memória alguma informação e não conseguir localizar essa informação. Aí ela justifica isso dentro do delírio dela, achando que removeram os pensamentos dela, né, roubaram os pensamentos dela. Ou ela se sente invadida por pensamentos que ela não consegue lidar com eles, ela não consegue realmente entender, parece algo externo, algo estranho a ela, e aí o delírio, né, no delírio ela vai tentar justificar isso dizendo que os pensamentos foram colocados na cabeça dela. O corpo ou as ações do indivíduo estão sendo manipulados por uma força externa, que são chamados delírios de controle. Então, a pessoa acredita, né, que esses impulsos que ela sente, na verdade, são fruto de um comando de algo externo a ela. Isso aí também eu tive a possibilidade de observar durante o tempo que eu fiz estágio no hospital psiquiátrico, um paciente que acreditava mesmo que existiam seres espirituais intergalácticos que mandavam mensagens, né? E aí os pensamentos dele ele tinha inserção de pensamento e o comportamento dele também ele achava que ele estava sendo manipulado por essas forças. Então isso daqui é algo que acontece mesmo, são os chamados delírios bizarros e a característica central é essa, eu coloquei aqui em duas cores. Expressam perda de controle da mente ou do corpo, tá? A característica principal é um exemplo de delírio não bizarro agora. Vamos ver aqui. Acreditar que a pessoa está sob vigilância da polícia, apesar da falta de evidências convincentes. Então veja, aqui seria, né, um exemplo de não bizarro, porque a pessoa pode estar sob vigilância da polícia? Pode, isso pode acontecer, tá? Ou, por exemplo, a pessoa acreditar que está sendo traída, que a esposa está tendo um caso. Pode ser verdade? Pode ser verdade, tá? Na maioria das vezes, né? Quando você está falando, logicamente, aqui de uma doença mental, isso é parte de um delírio. É um sintoma, é algo que deve ser avaliado, verificado. Mas veja que são situações que são passíveis de acontecer. Outra coisa, outro exemplo que me ocorreu agora, uma pessoa que acha que estão espalhando boatos sobre ela, que ela vai andando na rua e que as pessoas vão comentando sobre ela, vão cochichando coisas sobre ela. Aí a gente vai ter um não bizarro, porque é possível que as pessoas façam fofoca sobre uma outra pessoa, alguém que trabalha num determinado local e aí todo mundo começa a cochichar sobre ela, ou no bairro onde ela mora, na rua, no prédio que ela mora, as pessoas podem espalhar boatos sobre ela? Sim, isso pode acontecer. Agora, claro que você vai ter ali que observar a extensão disso. Então, se você vai andando pela rua, num lugar onde ninguém te conhece, e as pessoas te olham, comentam sobre você, a gente já para e pensa, não, isso é um delírio de referência, né? Atenção, distinguir um delírio de uma ideia firmemente defendida é algumas vezes difícil e depende em parte do grau de convicção com que a crença é defendida, apesar de evidências contraditórias, claras ou razoáveis acerca de sua veracidade. Então é aquela história, né, que eu falei para vocês no início, quando eu estava falando sobre o que é um delírio. Essa convicção é algo que é muito difícil de você remover. Então, quando você tem claramente ali os sintomas de delírio, você vai conversando com essa pessoa. Quando não é um delírio mesmo, é uma ideia delirante, né, deliróide, alguma coisa assim, você argumenta e a pessoa reflete, pensa, tal. Às vezes você até consegue mudar um pouco isso. Agora, quando é um delírio mesmo, um delírio verdadeiro, você pode argumentar, a pessoa pode até recuar um pouco na hora, na sua frente, conversando com você, mas depois aquela ideia retorna. Porque a convicção é a característica central, tá? Vamos falar agora sobre as alucinações. As alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. Então, veja, são semelhantes à percepção. A pessoa pode ter uma alucinação auditiva, pode ter uma alucinação visual, ela acha que está ouvindo algo, mas não existe um estímulo realmente externo correspondente a isso. Então ela diz, estou ouvindo um sussurro, estou ouvindo uma voz. Não tem nada no ambiente que seja indicativo e que possa ser confundido. Nem um vento soprando, nem uma música tocando,
nenhuma pessoa falando, nada que possa ser compreendido ali como sendo, né, aquilo que a pessoa está descrevendo. Do mesmo modo, uma alucinação visual. Ela olha e vê ali alguém na frente dela que outras pessoas não estão vendo. Então, nesse caso, a gente pode pensar numa alucinação visual. Logicamente, existem alguns contextos, a gente tem que levar sempre em referência a questão da cultura. Pessoas, por exemplo, que são espíritas acreditam que é possível ouvir, acreditam que é possível ver. Então, a gente tem que avaliar isso sempre dentro daquela referência de cultura da pessoa, tá? As alucinações são vívidas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário. Então, a pessoa, ela vê com clareza aquele objeto na frente dela, aquela pessoa na frente dela. Do mesmo modo, ela ouve com clareza aquela voz, né, aquele sussurro, aquele som, tá? Podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as alucinações auditivas sejam as mais comuns na esquizofrenia e em transtornos relacionados. Aqui, coloquei mais uma vez o direto ao ponto para vocês, o acerte o alvo, na verdade, para vocês, pelo seguinte, porque eu já vi questão de prova falando sobre isso. Então, as alucinações auditivas são as mais comuns, tá? Então, se alguém perguntar quais são as mais comuns, as auditivas. Se alguém afirmar que as mais comuns são outras, outro tipo, vai estar errado. Não são as visuais, não são as sinestésicas, as senestésicas, as táteis, são as auditivas, ok? Se você quiser se aprofundar mais no estudo disso, no nosso módulo em PDF, na nossa aula em texto, que está dentro do sistema Aluno VIP, eu trago realmente a caracterização dos tipos de delírio, dos tipos de alucinações, aprofundando mais. Nessa aula aqui sobre o DSM-5, eu estou utilizando especificamente as referências do próprio manual, porque o nosso foco é ele. Alucinações auditivas costumam ser vividas como vozes, que podem ser familiares ou não, percebidas como diferentes dos próprios pensamentos do indivíduo. Então, uma pessoa que tem uma alucinação auditiva, ela não vai achar que aquela voz que ela ouviu é o pensamento dela. Não é a própria voz dela que está repercutindo no pensamento, né? Porque a gente ouve a nossa voz, então quando a gente pensa, geralmente a gente pensa com essa entonação que é característica da nossa voz, da voz que a gente ouve. Mas no caso da pessoa que está tendo uma alucinação auditiva, né, ela percebe como sendo algo diferente do pensamento dela, tá? E aí podem ser familiares, podem ser vozes familiares ou não. Quando vocês me falam que estão fazendo a prova e na hora da prova vocês escutam a minha voz dizendo risca, não é alucinação não, tá? É de tanto me ouvir falando isso aqui na aula que isso fica dentro da sua cabeça, mas não é alucinação. Não é vivido como algo externo, vocês sabem, né? Só para fazer uma gracinha, tá bom? As alucinações devem ocorrer no contexto de um sensório sem alterações. O que significa isso? Que você não tem ali uma alteração do sensório. A pessoa não tem um problema visual, a pessoa não tem um problema auditivo, você tem que descartar isso. As que ocorrem ao adormecer e ao acordar são consideradas como pertencentes ao âmbito das experiências normais. Então, às vezes, você vai pegando um sono e aí você já tem ali um certo nível de rebaixamento da consciência, tá? Quando você vai dormindo, às vezes as pessoas veem coisas ou ouvem coisas que são as chamadas hipnagógicas, quando você vai dormindo. Ou isso pode acontecer também quando você vai acordando, que são as chamadas hipnopômpicas. Por que tem aqui, né, esse termo hipno? Hipnos é o deus do sono na mitologia grega. Então, você tem ali o uso do termo hipnos por causa disso. E pômpica é interessante porque a gente tem dentro da mitologia também, aquela pessoa aquele ser que leva mensagens de um deus para o outro, né? O termo utilizado é esse. Então, você vai ter ali, às vezes, muitas vezes, as pessoas dizem que tiveram uma premonição, ou que receberam um aviso. E isso acontece nesse horário, geralmente, quando a pessoa vai acordando. Aí você tem ali o psicopompo, né? Que é esse ser mitológico, e em termos psicológicos, eu como psicóloga junguiana vejo muito isso, que serve de comunicação entre a consciência e o inconsciente. Então, aquela informação que está ali inconsciente, ela vem à consciência nesses momentos em que você vai despertando. Então,
são consideradas experiências normais, quando você vai dormindo ou quando você vai acordando. Em alguns contextos culturais, alucinações podem ser elemento normal de experiências religiosas. Então, era o que eu estava falando aqui com relação às alucinações. A pessoa, ela pode, né, dentro de determinada cultura, de determinada religião ou filosofia, acreditar que ela ouve mensagens que vêm de um ser superior, ou ela vê espíritos ou criaturas superiores. Se isso está dentro de um contexto religioso e acontece dentro desse contexto religioso, não é considerado realmente alucinação, tá? Agora, se a pessoa não está inserida em nenhum contexto religioso e ela está andando na rua, fazendo as atividades dela e de repente ela tem uma alucinação, aí a gente precisa investigar um pouco mais. Porque pode sim ser algo orgânico, né? Ou algo realmente do domínio aí do transtorno mental, ou pode ser que não, ok? Cabe um estudo mais profundo. Desorganização do pensamento, né? Ou do discurso. A desorganização do pensamento, que é o transtorno do pensamento formal, costuma ser inferida a partir do discurso do indivíduo. Então, por isso que tem essa observação ali entre parênteses. Porque a gente não consegue realmente acompanhar o pensamento de uma pessoa por dentro, né? A gente percebe o pensamento da pessoa pela forma como ela estrutura o discurso, estrutura a comunicação. Então, a gente percebe se está havendo um descarrilhamento ou um afrouxamento das associações, tá? A pessoa pode mudar de um tópico para outro quando ela está falando. Então, algo muito comum na esquizofrenia, que é esse descarrilhamento, por exemplo, a pessoa começa a conversar com você sobre um assunto e aí no meio da conversa ela muda para outra coisa e depois muda para outra coisa e muda para outra coisa. E você percebe isso, se você for observar com mais atenção o discurso da pessoa durante a conversa, você vai ver que é porque ela vai atrelando uma associação com outra. Então, é dentro de uma cadeia associativa. Uma coisa engraçada que aconteceu outro dia, eu vou contar para vocês. Eu estava de manhã cedo indo na padaria, e aí atrás de mim vinha um rapaz andando. E ele vinha conversando sozinho. E aí eu já percebi que era uma pessoa com transtorno mental. Aí ele continuou andando e ele foi falando, e eu percebi que o que ele ia dizendo tinha a ver com elementos que ele ia observando no ambiente. Então ele ia andando na rua, ele viu uma árvore, começava a falar sobre árvore, e aí via um passarinho voando, começava a falar de passarinho. Aí quando ele foi se aproximando de mim, ele começou a falar, porque narigudinha, narigudinha, narigudinha. E aí eu ri, porque eu percebi que assim, ele me viu, percebeu a questão anatômica do meu nariz, porque eu sou narigudinha, e aí ele colocou o narigudinha no meio da conversa, e aí continuou falando, e ele foi embora, falando narigudinha, lá na frente ele viu outra coisa, colocou outra palavra no meio e foi embora. E eu achei engraçado isso, né? Porque, claro que em termos de transtorno mental isso é indicativo de algo muito grave, mas eu achei até bonitinho ele falar narigudinha e não falar nariguda, por exemplo. Então, por isso que eu memorizei essa história. As respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma, que é a chamada tangencialidade. Então, quando você está conversando com uma pessoa que apresenta desorganização do pensamento, quando você faz perguntas para ela, pode ser que as respostas que ela te dá não sejam diretamente relacionadas àquilo que você perguntou. Então, ela bate aqui e ela desvia, né? Ela vem, aí como o pensamento dela afrouxa, então a ideia, ela vai responder a sua pergunta, mas aí ela já associa com outra coisa e ela muda a argumentação que ela estava fazendo. Claro que isso acontece cada vez mais com o agravamento da doença. Em raras vezes, um discurso pode estar tão gravemente desorganizado que é quase incompreensível, lembrando a afasia receptiva em sua desorganização linguística, que é a incoerência ou a chamada salada de palavras. Então, em alguns casos, realmente, quando a pessoa já teve uma série de surtos, ela pode ter uma perda cognitiva maior, né? E aí, nesse caso, pode ser que você não consiga sequer entender o que aquela pessoa está dizendo, tá? É por isso que a gente fica sempre muito atento à questão dos surtos. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico cedo e ela começa a ter um acompanhamento, fazer uso da medicação, fazer uma psicoterapia, ela tem menos chances de ter outros surtos graves ao longo da vida. Ela pode ficar ali naquela relação de quase ter um surto, né, que a gente
No caso, a estruturação da pessoa a gente não muda, mas você consegue mantê-la funcional, organizada, se ela tiver sempre esse acompanhamento. Um problema que a gente tem nesse campo da saúde mental é que as pessoas têm, por causa do estigma, elas têm muita dificuldade de aceitar um diagnóstico de transtorno mental, principalmente de esquizofrenia. Então, elas começam o tratamento e aí largam no meio porque não querem ter que ficar tomando medicação a vida toda, né? Ou porque tem medo do estigma mesmo, não aceitam que tem transtorno mental. E aí é uma preocupação que nós profissionais do campo da saúde mental temos, porque se você não acompanha, não cuida, não faz um tratamento, a tendência é que realmente os surtos vão acontecendo com maior frequência e a perda que a pessoa vai ter na sua funcionalidade vai sendo acentuada ao longo do tempo. Uma vez que o discurso levemente desorganizado é comum e inespecífico, ou seja, esse discurso levemente desorganizado é algo que acontece e é inespecífico porque não dá para você identificar diretamente um quadro associado a ele. Pode acontecer em vários quadros. O sintoma deve ser suficientemente grave a ponto de prejudicar de forma substancial a comunicação efetiva. Então, para que realmente você considere que aquela pessoa está apresentando ali um sintoma que é do espectro da esquizofrenia, né? Quando a gente está falando aqui sobre essa desorganização do pensamento, aquilo deve ser forte o suficiente para prejudicar a comunicação do sujeito. Aí sim você vai considerar realmente como um sintoma do espectro da psicose. A gravidade do prejuízo pode ser de difícil avaliação quando a pessoa que faz o diagnóstico vem de um contexto linguístico diferente daquele de quem está sendo examinado. Isso aqui é importante, olha só. É um ponto aqui que diz respeito às discussões que a gente tem com relação à cultura. Então imagine que você tem ali um profissional que está avaliando um paciente que vem de um contexto cultural completamente diferente. Pode ser uma pessoa que vem de um outro país, por exemplo, ou pode ser uma pessoa que vem de um extrato da camada social completamente diferente do outro. Então, por exemplo, uma pessoa que foi criada numa cidade grande, que tem todo um repertório e tem suas próprias crenças, e aí ela vai trabalhar no interior. E aí, quando chega no interior, ela tem ali, né, o interior de outra região do país, por exemplo, que as pessoas têm um vocabulário diferente, têm hábitos diferentes. E aí ela vai ter, logicamente, que estar muito atenta, porque às vezes certas manifestações do comportamento e do discurso do indivíduo são diferentes daquelas que ela está habituada dentro do contexto em que ela foi socializada, que ela foi criada. Então vamos lá. Digamos que você sai daqui da Bahia, que as pessoas falam mais devagar e tal, e aí vai trabalhar lá em Santa Catarina, aonde, por exemplo, em Florianópolis, as pessoas falam muito rápido, muito rápido, muito rápido. Pode ser, e aqui é claro que é um exemplo esdrúxulo que eu estou usando, que se você estiver dentro de um contexto de avaliação, você ache que aquela pessoa que você está avaliando tem um discurso muito acelerado, tá? Ou pode ocorrer o contrário, uma pessoa que é de uma região onde se fala mais rápido, vai examinar um paciente que vem de uma região onde se fala mais devagar, a coisa assim mais lenta, né? Aí ela vai achar o quê? Que o outro tem uma lentificação no discurso, no pensamento, tá? Então veja que é importante você estar atento ao fato de que você, profissional, pode vir de um contexto diferente do seu paciente e você tem que estar atento para entender qual é a referência desse paciente. Algo ainda mais intenso acontece, por exemplo, entre culturas de países diferentes. Então, o povo inglês ou o povo alemão, que são muito independentes, né? São pessoas mais individualistas, e aí você vai atender um paciente como esse, você pode achar que tem uma frieza nas emoções, na expressão, não sei o quê. E não é uma característica anormal, é uma característica que é própria daquele povo específico, tá? Então, é por causa disso que tem essa observação aqui que é importante. Você pode ter dificuldade de fazer uma avaliação se você não levar em consideração a referência do indivíduo e se pautar apenas na sua referência para poder fazer esse estudo, tá? Pode ocorrer desorganização menos grave do pensamento ou do discurso durante os períodos prodrômicos ou residuais da esquizofrenia. Então,
Durante a crise, logicamente, você vai ter uma desorganização mais grave. Nos períodos que antecedem a crise, ou nos períodos posteriores, né, entre uma crise e outra, quando o indivíduo não está em surto, você vai ter ali a observação, a possibilidade de perceber uma desorganização, só que ela vai ser menos intensa do que durante o período mesmo em que a doença está ativa, tá? Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal. E aqui a gente vai incluir a catatonia enquanto sintoma. A gente vai ter aqui, ao longo da nossa aula, um momento que a gente vai falar especificamente sobre a catatonia. Aqui a gente vai incluir como parte da manifestação de um comportamento motor desorganizado, ok? Quando a gente fala de grosseiramente desorganizado ou anormal, significa que a olho nu você consegue perceber que aquele comportamento está destoando completamente do que é esperado para aquela pessoa. Pode se manifestar de várias formas, desde um comportamento tolo e pueril até uma agitação imprevisível. Os problemas podem ser observados em qualquer forma de comportamento dirigido a um objetivo, levando a dificuldades na realização das atividades cotidianas. Então, aquele comportamento está desorganizado, um comportamento motor, tá? A execução das tarefas mesmo, forma como a pessoa segura os objetos, como ela executa as tarefas, como ela se locomove, como ela anda, né? Como ela se circula naquele espaço ali. A gente está falando de uma questão realmente motora, espacial ali, de locomoção, tá? De articulação dos membros e tal. E desse modo você vai ver que tem prejuízos nos comportamentos que são dirigidos a um objetivo, então na execução das atividades. E aí leva a dificuldades na realização das atividades cotidianas. Comportamento catatônico é uma redução acentuada na reatividade ao ambiente. Então eles vão trazer aqui a conceituação do que seria um comportamento catatônico, que é justamente essa diminuição, mas é uma diminuição intensa, acentuada. Então o indivíduo ele diminui muito a capacidade de reagir ao que está acontecendo ali naquele local ao redor dele. Varia, a gente vai ter esse comportamento catatônico, desde uma resistência a instruções, que é o negativismo. Então você fala com a pessoa, pede para ela fazer algo e ela não responde a você, ela se nega mesmo a executar. Passando por uma manutenção de postura rígida, inapropriada ou bizarra. E a gente vai ver, eu trouxe fotos, inclusive, para mostrar a vocês, quando a gente for falar sobre a catatonia. Já vai ficando na expectativa aí, que eu vou mostrar como seria essa postura inapropriada ou bizarra. Até a falta total de respostas verbais e motoras, que você pode ter o mutismo e o estupor. Estupor é um sintoma que você vai ver aí com frequência. Pode acontecer tanto na esquizofrenia como também na depressão. Pode ainda incluir atividade motora sem propósito e excessiva, sem causa óbvia, que é a chamada excitação catatônica. Então, o indivíduo, num comportamento catatônico, sem ter uma intencionalidade, pode ter movimentos bruscos, sair quebrando tudo ou ficar andando de um lado para o outro. Tem uma excitabilidade ali no comportamento motor da pessoa, isso faz parte do quadro de catatonia. Então você tem desde aquela pessoa que fica parada durante horas, dias, às vezes até semanas, na mesma posição, como você também tem aquela pessoa que tem uma agitação motora intensa e sai se movimentando intensamente, quebrando tudo, tá? São dois espectros aí, duas variações dentro da catatonia. Outras características incluem movimentos estereotipados repetidos, olhar fixo, caretas, mutismo e eco da fala. Então você pode ter todas essas características aqui presentes. O indivíduo fica repetindo os mesmos movimentos o tempo inteiro de uma maneira estereotipada, ou ela fica olhando fixamente para o mesmo local durante horas e horas, ou fazer uma careta e aí ela fica parada naquela mesma careta, ou ficar fazendo várias caretas. Mutismo, que a pessoa não falar, né, absolutamente nada, ou ficar repetindo aquilo que ela ouviu, tá? Ainda que a catatonia seja historicamente associada à esquizofrenia, os sintomas catatônicos são inespecíficos, podendo ocorrer em outros transtornos mentais. Isso daqui é algo importante, é uma mudança também no DSM-5, né, é uma inclusão aí que houve,
Pelo seguinte, porque historicamente se colocava a catatonia associada à esquizofrenia, e agora a gente tem a possibilidade de pensar como um sintoma que pode estar presente em vários quadros, tá? No transtorno bipolar ou depressivo, você pode ter aqui o especificador com catatonia. Em condições médicas, transtorno catatônico devido a outra condição médica. Então, catatonia pode ser usada como um especificador. E os chamados sintomas negativos. Isso daqui eu sempre faço um esclarecimento antes de apresentar. Porque quando a pessoa ouve a palavra negativo, muitas vezes ela pensa em algo que é ruim. Só que em psicopatologia, a gente usa os termos positivo e negativo como sendo a mesma coisa que acontece na matemática. Então, positivo é quando você soma, quando você acrescenta algo. Negativo é quando você subtrai, você retira algo. Então, os sintomas positivos que a gente observa na esquizofrenia são, por exemplo, o delírio, a alucinação. Por quê? Traz ali um elemento a mais daquilo que a norma, a média, né, as pessoas em funcionamento normal costumam apresentar. Já nos sintomas negativos, você vai ter a perda, vai ter a diminuição, tá? Sintomas negativos respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia, embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. Então, boa parte daquilo que se apresenta num quadro de esquizofrenia, que é considerado como algo prejudicial, e que é indicativo específico desse campo, são os chamados sintomas negativos. Dois sintomas negativos são especialmente proeminentes na esquizofrenia. Você tem a expressão emocional diminuída e a avolia. Vamos ver cada um deles. Expressão emocional diminuída inclui reduções na expressão de emoções, seja pelo rosto, no contato visual, na entonação da fala, nos movimentos das mãos, da cabeça e face, os quais normalmente conferem ênfase emocional ao discurso. Então, a pessoa está ali conversando com você, ela está narrando uma situação, mas você não percebe a expressão das emoções da pessoa nessa narrativa. Tá? É algo ali que se apresenta de forma constante, sem variações, né? Nem na expressão facial, por exemplo, ela vai te contar algo que aconteceu e foi foi surpreendente, e aí ela não faz esse movimento que a gente espera que ela faça. Ou algo que realmente foi aterrorizante, ela não faz aquela expressão de terror, né? Ela tem uma expressão emocional diminuída. A avolia é uma redução em atividades motivadas, auto-iniciadas e com finalidade. Porque volição tem a ver com vontade. Então, você tem uma diminuição, né? Uma perda, uma redução na expressão, na execução de atividades, a partir da vontade do indivíduo. A pessoa pode ficar sentada por períodos longos e mostrar pouco interesse em participar de atividades profissionais ou sociais, porque ela está com essa redução na vontade de começar atividades, de participar de atividades. Outros sintomas negativos incluem alogia, anedonia e falta de sociabilidade. Então, veja, nós temos os dois principais aí que estão presentes, que são a expressão emocional diminuída e a avolia, mas você pode ter também alogia, anedonia e falta de sociabilidade. Alogia, você pode observar através da produção diminuída do discurso. Logia, né, tem a ligação com logos, com razão, então com o uso, né, das palavras, da comunicação, a pessoa diminui, ela não sente vontade de se comunicar, de falar sobre algo. Anedonia está relacionada com a perda de prazer, com a diminuição no prazer em executar as coisas. Capacidade reduzida de ter prazer resultante de estímulos positivos. Ou degradação na lembrança do prazer anteriormente vivido. Então, você pode perceber dessas duas formas. Quando você pergunta para essa pessoa uma lembrança que ela tem sobre algo que foi prazeroso para ela no passado, ou uma lembrança boa, algo que ela gostava de fazer quando era criança, ou um animal de estimação que ela tinha e gostava, alguma coisa assim, ela vai provavelmente te dizer que não teve momentos prazerosos, que a vida dela sempre foi muito sofrida, que ela não tem lembranças boas, ela não consegue se lembrar de nada bom, tá? Isso é um indicativo de anedonia. Ou
ela pode dizer isso no presente também, né? Ah, nada me interessa, não tenho vontade de fazer nada, nada chama minha atenção, não tem nada de positivo aqui nessa situação, ok? Falta de sociabilidade. Refere-se à aparente ausência de interesse em interações sociais, podendo estar associada à avolia, embora possa ser uma manifestação de oportunidades limitadas de interações sociais. Aqui é interessante, ó, veja que eu destaquei o aparente. Por quê? Falta de sociabilidade é um sintoma que faz parte do quadro da esquizofrenia. Você consegue observar isso em muitas pessoas, elas não sentem vontade de estar se socializando. Mas o que tem se pensado nos últimos tempos é que talvez em algumas pessoas não seja relacionado ao fato dela não sentir vontade de se relacionar com outras pessoas, mas pode ser um reflexo do fato dela não ter habilidades sociais de interação ou dela ter sido rejeitada muitas vezes. Então, a partir disso, né, você tem que observar, será que ela realmente não tem interesse nas interações sociais ou ela apresenta esse desinteresse, ela demonstra esse desinteresse como um reflexo dessas experiências negativas que ela teve, né, de ter poucas oportunidades de interagir com outras pessoas no passado, não terem permitido ou terem rejeitado ela, e aí isso se expressa atualmente como uma falta de sociabilidade. É um ponto interessante para a gente que trabalha nessa área. Como avaliar os transtornos que estão nesse capítulo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Organizado com base em um aumento gradual da psicopatologia, então você vai ver que a gente vai ter uma variação, desde um quadro mais superficial, mais leve, até um quadro em que você tem uma perda mais profunda, tá? Primeiro, se deve analisar as condições que não satisfazem a totalidade dos critérios para cada transtorno psicótico ou que se limitam a um domínio da psicopatologia. Então, a gente vai trabalhar sempre com aquela noção de exclusão, né? A gente vai trabalhar com a noção de diagnóstico diferencial. A gente vai ver quais são as condições que não dizem respeito a esse espectro específico dos transtornos psicóticos. Aí você tem um sintoma, por exemplo, você vai avaliar se esse sintoma se enquadra dentro de uma esquizofrenia ou se ele se enquadra dentro de um transtorno psicótico breve, né? A recomendação que a gente tem aqui nessa parte do manual é essa. Analisar as condições que não satisfazem a totalidade de critérios para cada transtorno psicótico. E aí você vai, logicamente, excluindo um ou outro até chegar naquele que apresenta realmente os sintomas que o indivíduo está trazendo, tá? Ou que se limitam a um domínio da psicopatologia. Então, você pode ter também apenas alucinações, e sem outros sintomas, né, dos outros domínios. Ou você pode ter agitação psicomotora, sem sintomas relacionados aos outros domínios. Nesse caso, você não vai falar de um transtorno psicótico ou do espectro da esquizofrenia. Você vai formular outras hipóteses. Em seguida, deve analisar as condições limitadas no tempo. Então, há quanto tempo o indivíduo está apresentando esses sintomas, se isso já aconteceu antes, né? Por fim, o diagnóstico de um transtorno do espectro da esquizofrenia exige a exclusão de outra condição capaz de originar uma psicose. Então, aqui você tem que ver quais são as outras condições em que a psicose pode estar presente. Se for condizente com a história daquele indivíduo e com os achados ali do estudo que você vai fazer nessa avaliação, você não vai falar de um transtorno do espectro da esquizofrenia, tá? Eu vou trazer aqui primeiro o transtorno da personalidade esquizotípica. Vou trazer ele aqui nessa primeira parte da aula, essa parte introdutória, porque a gente não vai se aprofundar nisso agora. Existe um capítulo específico do DSM-5 que vai falar sobre os transtornos de personalidade. Então, eu vou trazer a caracterização realmente desse transtorno nesse capítulo, quando a gente for estudar esse capítulo. Só que o transtorno da personalidade esquizotípica faz parte do espectro da esquizofrenia. Você vai ter ali um comprometimento menor, porque a gente está falando de um transtorno de personalidade, então é algo que é duradouro na vida daquele indivíduo, que ele apresenta características desde muito cedo, e que não vai comprometer tanto assim o desempenho dessa pessoa, né, nas suas interações. Então a gente vai falar de um transtorno de personalidade
e não de uma doença mental propriamente, uma esquizofrenia ou algo assim, um transtorno psicótico, tá? Mas ele está dentro do espectro da esquizofrenia. Isso aqui foi criticado por alguns estudiosos do campo, dizendo que com isso você acaba trazendo aí um número de pessoas que não seriam compreendidas como tendo uma doença, um transtorno psicótico, e você abre aí a possibilidade, talvez, de um clínico fazer um diagnóstico errado, pelo fato de ter incluído aqui. Mas isso aqui é algo que, como eu sempre repito, tá? O manual ele vai trazer as condições e as orientações suficientes para que o profissional faça uma avaliação adequada dos pacientes. Só que a gente tem que assegurar também, tem que contar com o fato de que nem sempre os profissionais vão se aprofundar no estudo do campo da saúde mental, da psicopatologia, para poder trabalhar no dia a dia. Porque quem se aprofunda mesmo nisso são os profissionais psiquiatras, os psicólogos e talvez os neurologistas, né? Busquem compreender um pouco mais sobre isso. O médico clínico que está lá fazendo os seus atendimentos de modo geral, ele não vai se aprofundar tanto assim. Ele vai fazer um primeiro atendimento ali e acaba que muitos pacientes ficam fazendo uso de medicação, sendo acompanhados pelo médico clínico, sem buscar um especialista para poder ver se realmente aquele diagnóstico está correto. Então, tem uma série de questões que são pontuadas e com razão quando a gente está falando sobre diagnóstico nosológico, e isso inclui também o DSM-5. Quais são as características do transtorno da personalidade esquizotípica? Padrão global de déficits sociais e interpessoais. E aí, dentro dessa categoria aqui, a gente vai incluir capacidade reduzida para relações próximas, distorções cognitivas e perceptivas, excentricidades comportamentais, frequentemente com início no começo da fase adulta, embora em certos casos possa ter início na infância ou adolescência. A normalidade de crenças, pensamento e percepção estão abaixo do limiar para o diagnóstico de um transtorno psicótico. Então, isso daqui é o que vai fazer a diferença principal entre um transtorno da personalidade esquizotípica e um transtorno psicótico, tá? Por quê? Existe a normalidade de crenças, pensamentos e percepção? Podem existir, mas não são assim tão arraigados e tão profundos que sejam que possam ser compreendidos como um transtorno psicótico. Então, a diferença principal que a gente vai ter para pensar tendo um transtorno da personalidade e não em um transtorno psicótico é isso daqui, tá? Por isso que eu destaquei numa caixinha, coloquei de uma cor forte, para você estar atento a isso, ok? Na CID-10, a gente vai ter lá, como correlato a essa categoria, o transtorno esquizotípico. É esse o nome que eles vão dar. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte da aula e eu volto daqui a pouco para a gente dar continuidade ao estudo de cada um dos grupos aqui diagnósticos dentro do espectro da esquizofrenia.